Salve família, como é que vocês estão? Vocês estão boa? Pra quem não me conhece, meu nome é Francesca e neste canal aqui eu falo sobre viagens, sobre a minha vida pessoal também, sobre lifestyle, sobre ser nômade. E neste vídeo aqui eu decidi falar sobre a minha experiência morando em hostels, porque, né, como eu falei, eu sou nômade digital. Então, boa parte do tempo do qual eu estou viajando, geralmente eu estou hospedada em hostels e basicamente essa é a minha vida, né? De um ano pra cá, principalmente, eu tenho vivido muito essa experiência. Então eu vou contar pra vocês como é mais ou menos morar em hostel e também a experiência em geral de como é estar em um hostel, né? Como que é se você nunca se hospedou, ou dicas também, né, de lugares, aplicativos e tudo mais pra você conseguir hostels mais em conta. E é isso. Mas antes de tudo, vou pedir aqui encarecidamente pra você deixar aquele like aqui já no começo do vídeo, se inscrever caso você não seja inscrito, se você estiver me conhecendo hoje, prazer. Como eu já disse aqui, eu falo sobre muitos temas, então, mas esse canal aqui ele é mais focado nesse assunto sobre viagens e sobre trabalhar remotamente, criando conteúdo principalmente, né? Mas enfim, eu já vivi experiências em hostels que poderia ser muito funny, muito engraçado, mas também em situações assim que às vezes a gente não gostaria de estar passando. Então eu vou falar aqui os prós e os contras e também já deixar aqui no começo do vídeo uma dica, que é o aplicativo Hostel World. É um aplicativo muito bom que eu acabei descobrindo nesse mochilão que eu estava fazendo pelo Sudeste Asiático. Além de você conseguir contratar, reservar hostels por um valor às vezes mais acessível do que em outros sites, cada vez que você se hospeda em um país aparece uma bandeirinha no seu perfil, é muito engraçado, é muito legal. Daí, tipo assim, tem uma parte que é a social media do aplicativo, que lá você vê todos os eventos que tá rolando na cidade que você tá, né? É legal porque você pode ver os eventos da cidade, aparece eventos em outros hostels, então se você não tá num party hostel, né, que eu já vou deixar aqui de antemão o que é um party hostel. É basicamente um hostel de festas. Geralmente existem vários hostels de festas. Então os hostels de festas, eles vão ser os que mais têm eventos. E não é porque você não está num hostel que você não pode ir no evento do hostel. Pelo contrário, às vezes o hostel é aberto tanto para bar, que das pessoas podem vir e consumir só e depois ir embora, seja pro seu quarto em um hotel ou até mesmo outro hostel que não seja tão movimentado, porque querendo ou não, a parte ruim de estar em um party hostel é essa, que daí você quer dormir, e daí o que acontece? Tá tendo uma festa. Também tem a opção de, hoje eu vou pra feirinha noturna, alguém se interessa? Daí as pessoas vão lá, conversam, então vamos fazer um grupo no WhatsApp, daí todo mundo troca, ou no Instagram, ou qualquer outro lugar. Inclusive, me sigam no Instagram. É isso, basicamente. É uma dica, assim, ó, maravilhosa que eu só fui descobrir depois de meses. Então, por muito tempo, eu viajei sem saber dessa. Então, se você ainda não foi e já tá sabendo desde agora, me agradeço. Minha primeira experiência, de fato, com hostel não foi, assim, tão amigável. Porque tem hostels, como eu falei, os party hostels que você vai, se enturma, faz festa, não sei o quê. Mas tem hostels também que a galera, cada um na sua, e é isso. Tá indo ali só pra dormir, não quer convívio, não quer contato, e tá tudo bem. Às vezes eu mesma queria isso. Que tem uma hora que cansa, tipo, você vivendo tanto tempo com várias pessoas, tendo que conviver, tendo que... Cada hora que chega um no quarto, pergunta o seu nome, nacionalidade, idade, sabe? Daí vai aquele questionário, tem uma hora que cansa, daí você só, tipo, só quer... que ninguém te perturbe, acontece. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Às vezes a bateria social cansa, principalmente pra quem vai viajar sozinha, compensa demais, porque você vai num lugar que você só paga pela sua cama, você acaba conhecendo outras pessoas. E a maioria das pessoas realmente também tá na mesma intenção, né? Mas sempre tem que tomar um cuidado. Tipo, quando eu tava em Bangkok, apesar do Sudeste Asiático em geral ser muito seguro, eu ouvi um gringo falando, né? Ele me contando que roubaram o MacBook dele. Então, só que já descobriram quem era, só que o cara já tava longe, não sei o quê. Então tem que tomar um cuidado. Tem que tomar um certo cuidado, né, com suas coisas, com confiança. Eu também, quando eu tava em Bangkok, teve uma situação de um cara ficar me perseguindo e, né, pra minha sorte, ele tava dormindo em cima de mim.
Então era uma coisa assim que às vezes é um pouco incômodo, mas a maioria das vezes vai ser bom. E mesmo que seja um pouco incômodo, mesmo que, por exemplo, esse cara que tava me perseguindo, ele estivesse me perseguindo, quando a galera que trabalhava no hostel veio questionar, eles realmente conseguiram resolver a situação. Então a maioria dos hostels sempre vai ter assim, tipo, no banheiro feminino, um código, né, que você vai dizer quando você estiver se sentindo ameaçada, alguma coisa, né? Então é legal porque você não tá sozinha. Tem a questão, né, de estar com várias pessoas, que você às vezes pode ser um pouco inseguro para algumas pessoas. Para mim não faz muito sentido, porque quanto mais gente, melhor, na verdade, né? Mas se para você é uma questão, saiba que por estar com outras pessoas talvez seja até melhor do que estar sozinha, entendeu? Não nessa questão de companhia, mas numa questão de caso, uma necessidade, caso algo grave aconteça, né? A melhor questão de estar em um hostel, pra mim, justamente é conhecer outras pessoas, fazer amizade. A gente às vezes viaja sozinha e quer sim ter uma companhia. E daí acaba que você vai fazendo amizades, é muito legal, porque daí você troca e tudo mais, e afins. Mas já me aconteceu também, porque, gente, não me entendam mal, eu sou virginiana. Então, assim, eu gosto de ter o meu espaço, eu gosto, assim, que as pessoas, às vezes, não interajam comigo, como eu já disse, entendeu? E tem vezes que eu tô ali de boa e eu vou interagir, eu vou fazer com que isso aconteça. Mas tem casos, tem momentos que eu só queria o meu cantinho, sabe? Não converse comigo, não interaja a palavra a mim. Então, eu sei muito bem o que é você querer ter o seu espaço. Então, por isso que eu recomendo você pesquisar antes os hostels, não vai se meter em qualquer furada, entendeu? Eu confesso que eu prefiro os hostels que tem a cortininha, porque daí você fecha a cortininha, você tá ali no seu canto, entendeu? Tem uma privacidade. Eu amo esse tipo de hostel, inclusive, infelizmente aqui no Brasil, e eu tô vendo que até na Europa não tem muito desses, que é uma coisa que na Ásia existe em todos, praticamente. Então, tipo, fica aí a dica pra quem tem hostel, sabe? Coloca uma cortininha, sabe? Não custa nada, é só uma cortina, mas enfim. E faz toda a diferença na atmosfera, tipo, você não sentir que tá sendo vigiado enquanto dorme, sei lá. Eu nunca senti isso, mas enfim. Outra qualidade de estar hospedada em hostel é que, diferente de alguns hotéis, alguns Airbnbs fornecem a cozinha, mas tem outros que não, da mesma forma hostel. Tem alguns hostels que você tem lá a cozinha à sua disposição, daí você pode fritar um ovo, você pode fazer um café da manhã, você pode fazer um miojo, entendeu? Qualquer coisa que você precisar, você pode usar ali a cozinha, fazer um macarrão, sei lá. Mas eu confesso que já teve hostel que eu fui e não tinha cozinha, então também fica a dica de antes de reservar, conferir se tem cozinha, que isso também faz toda a diferença na viagem. Se você quer fazer uma viagem low cost, uma viagem mais baratinha, às vezes compensa você fazer, né, uma comida em vez de ir num restaurante. E a gente sabe que geralmente esse rolê turístico pega muito. Então, são dicas assim essenciais, de fato, que fazem toda a diferença. Às vezes compensa, porque também você não vai fazer comida sozinha, né? Porque sempre tem mais pessoas, então acaba que é uma interação inevitável. Mesmo que você seja uma pessoa mais introvertida, acaba que, vamos supor, estar ali na cozinha fazendo alguma coisa, você vai acabar tendo um contato. E isso é muito legal, porque aqui no Brasil também já fiquei em hostels. Por exemplo, em Foz do Iguaçu, foi o primeiro hostel que eu fiquei aqui no Brasil. E, tipo assim, lá tinha um monte de argentino, de um monte de gente, assim, de todos os cantos do Brasil e do mundo, principalmente da América Latina. Então, você já tem a troca de idioma. Lá no Chile também eu tive isso. Então, essa questão de praticar idiomas é muito legal também, porque às vezes você vai acabar não tendo tanto contato se você for pra rua e começar a sair com as pessoas, tipo, conversar com os outros do nada. Tipo, você tá num bar, é o lugar mais sociável possível, né? Num rolezinho, numa festa. Aí você vai acabar se enturmando. Mas vamos supor que você acabou de acordar. Sabe, você acordou, a pessoa acordou, vocês começam a conversar, sabe? Já é uma troca, já faz diferença desde o começo do dia, entendeu? Então é interessante sim, pra quem realmente quer essa interação, principalmente. Mas como eu falei, se você também não é muito da interação, tem muito como sobreviver em hostels
sem abrir a boca com ninguém, que eu já vivi bastante também. Voltando pra parte do reality show, que é a parte mais engraçada, que às vezes você encontra pessoas que meio que são porcas, né? E às vezes são pessoas que você olha e fala, tipo, gente, por que essa pessoa faz isso? Sabe, tipo, algumas coisas assim bem específicas. Principalmente na Tailândia, eu senti muito isso de gringos porcos, entendeu? Porque, tipo, a maioria tá ali só pra rolezinho, então, tipo, acaba que tem vezes que você chega no quarto e, por exemplo, quando eu cheguei em Koh Phangan, uma ilha da Tailândia, eu cheguei lá e, tipo assim, quando o cara da recepção me levou até o quarto, quando ele abriu a porta, todas as toalhas de todo mundo tava jogado no chão, garrafa de água, uma bagunça, uma zona. Só que eu não falei nada, porque naquela hora eu fiquei, ai, que engraçado, né? Reality show, de verdade. Só que daí no outro dia eu acordei, não tinha mais ninguém no quarto. Eu fiquei sozinha. E eu fiquei, gente, passada, né? É muito engraçado, porque, tipo, você chega num dia, tá uma zona, um monte de gente falando alemão, falando sei lá o quê. Daí quando você acorda no outro dia, cadê esse povo? Fiquei até triste, entendeu? Que eu queria até ter uma interação. Que daí no final, nos outros dias, foi até difícil, porque eu tive que pegar tuk-tuk sozinha pra ir em alguns lugares. Nessa mesma noite que eu cheguei, as meninas me chamaram pra ir num competição de Muay Thai lá, luta de Muay Thai, eu acabei não indo porque eu tava cansada e me arrependi depois, porque eu nunca fui, inclusive. E eu só iria se eu tivesse companhia. Então, é umas coisas assim que você tem que agarrar a oportunidade. Hostel é assim, é assim. Tipo assim, ai, vamos. Porque você não sabe se você vai ver aquela pessoa de novo, você não sabe se você vai ter a oportunidade de novo de, sei lá, ir pra algum lugar com várias pessoas, por exemplo. Então é uma dica também que eu deixo. Não pense muito, faça. Né, que às vezes também é bom você repensar também, sabe? Mas no meu caso, eu confesso que eu sou um pouco assim, vou e depois eu penso. Que foi o que eu fiz já várias vezes, de tipo, deixar minhas coisas em um hostel e ir pra outro. Quando eu tava em Bali, eu deixei a minha mala, um monte de mala, só peguei a minha mochilinha, fui pra Nusa Penida com um cara que eu conheci na noite passada. Daí depois de 3 dias eu voltei. Em Koh Phangan aconteceu a mesma coisa, eu conheci uma galera no dia do meu aniversário, eles falaram, ai, amanhã a gente vai pra Koh Tao. Falei, ai, nem queria. Daí a gente foi, daí eu voltei, minhas coisas estavam tudo do jeito que eu deixei, tudo uma zona, inclusive. Até o menino que tava no rosto, ele falou, nossa, eu vi essas coisas aí, mas ontem você não dormiu aqui, né? Eu falei, não. Outra coisa também, que eu digo também, que é uma coisa assim pra quem é viajante, pra quem quer fazer mochilão, pra quem quer fazer uma coisa mais low cost, afins, tipo, você fazer voluntariado. Pode ser voluntariado em hostels, voluntariado em geral, né? Muito amplo. Então tem como é que é? O Worldpackers, né? Worldpackers, que eu fiz a inscrição, mas até hoje eu ainda não fechei nenhum voluntariado por eles. Porém, eu acredito que é uma possibilidade bem interessante. Não tô aqui fazendo propaganda pra ninguém, até do aplicativo lá, o Hostel World, eu tô falando porque realmente são dicas muito necessárias pra quem vai viver essa vida de mochilão. Só que, e de viagem em geral, mas assim, pra quem quer voluntariar também é bem interessante. Querendo ou não, no final da viagem vale muito a pena, você conhece pessoas, você economiza, porque hostels sempre é mais em conta do que alugar um hotel, tudo mais. E geralmente existem quartos privados em hostels. Eu, inclusive, fiquei já em hostel, que na verdade era um quarto que eles colocaram pra virar hostel e o resto era um hotel. Então, tipo, você ainda tá na infraestrutura de um hotel, só que tem o hostel. Ou você está num hostel com um quarto privado. Então, você ainda tem a possibilidade de conhecer, de interagir, porém, você tá ali no seu quarto privado. Você não consegue ficar dormir com outras pessoas, tudo bem. Você vai ali, dorme no seu quarto, que também é bens. Eu acho que vale a pena também, se você parar pra pensar. Então, existem milhares de possibilidades, entendeu? E recomendo demais. Na minha opinião, vale muito mais, agrega muito mais a experiência, sabe? São vivências que a gente tem, que a gente leva pra vida, pessoas que a gente conhece pra vida. E, enfim, é muito legal. Recomendo. E eu acredito que seja mais isso, assim, de forma geral, acredito que seja mais isso. Então eu vou finalizando o vídeo por aqui.
né? Se você ainda tiver alguma dúvida, comenta aqui nos comentários que a gente vai conversando também, né? Qualquer coisa eu faço outro vídeo se tiver muitas dúvidas. Se eu lembrar também de alguma história engraçada, né, que eu tenha vivido ou que eu vá a viver, eu vou estar contando também, pode deixar. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.